tema volta agora a ser grãos, mais especificamente mercado da soja. E nós temos observado nas últimas semanas o seguinte cenário. Era natural que a colheita norte-americana se adiantasse, e ela vem se adiantando. Aqui no Brasil, a semeadura da soja passou dos 10% na média nacional, chegou a 10,08%. Esses fatores, por si só, trazem pressão. Significa que tem mais soja disponível e que teremos, daqui a alguns meses, ainda um volume maior, com o Brasil colocando a sua soja à disposição do mercado. É claro que muita coisa tem que acontecer, claro também sobre o aspecto climático, mas o fato é que o que segurou um pouco e impediu que a soja recuasse ainda mais nas cotações do mercado físico brasileiro foi exatamente o dólar, que subiu bastante. E esses elementos relacionados à soja sendo colhida nos Estados Unidos e o plantio aqui no Brasil e o dólar mais alto nos dá os parâmetros atuais de mercado. Daqui a pouco, nós vamos conversar com o Aaron Edwards, vou confirmar com a minha equipe se nós temos o Aaron pronto. Temos o Aaron, sim. Aaron estava dizendo aqui o seguinte, temos colheita americana, plantio no Brasil, plantio que chega a mais de 10% da área de cultivo, um dólar alto, e foi exatamente esse dólar que impediu que as cotações recuassem ainda mais aqui no Brasil. Como é que você avalia esse momento do mercado internacional e que acaba respingando, claro, nos principais players do mercado internacional? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, excelente pergunta e com certeza é um momento crítico, né? Todo dia que o mercado abre tem a lista de fatores de alta e a lista de fatores de baixa. O cenário atual, você falou muito bem, nós temos esses pontos de baixa, que é a chegada da safra norte-americana, a expectativa de grande produção, mas para mim os fundamentos você tem que pensar qual que é a próxima notícia. E, na minha opinião, provavelmente nós estamos falando de algum risco climático no Brasil, um corte de produtividade dos Estados Unidos, ou um aumento de demanda. Então, eu ainda acho que esse mercado tem um certo fôlego, os fundos, né, o capital especulativo praticamente saiu do mercado de soja em Chicago. Então, se tem motivo, eles podem comprar. O pelo do produto seria a mesma na soja, que adotar milho ou no milho, que eles decidiram vender e empurrar o preço para baixo artificialmente. Isso seria o pior pesadelo do produtor. É possível, mas na minha opinião ainda tem chão e seria um momento um pouquinho preocupante de ficar vendido na véspera do plantio no Brasil, né? O plantio mal começando e você adotar uma postura vendida, para mim é um passo talvez precipitado pela parte dos fundos. Que traz aí impactos no mercado, esse fator ocorre por conta desses investidores, os fundos tentarem evitar um risco e acabarem, de certo modo, contaminam o mercado de uma maneira geral, Aaron? Exatamente. Você tem o do milho, para mim, é um clássico. Os fundos em Chicago com a maior posição de milho desde 2020. Eles estão com uma posição vendida de milho. Eu falei para os meus clientes que é igual tentar segurar debaixo da água. Talvez dá para manter esse preço mais segurar, mas se escapar essa notícia de alta, esses fundos vão de ponta cabeça no mercado, tendo que recomprar posições. Então, eu ainda sou um tanto quanto otimista no curto prazo, porque o Brasil ainda precisa produzir. Produzindo, aí eu acho que as falas de baixa são justificáveis. Então, oportunidades de preço no curto, para mim, são oportunidades de venda. Aaron, nós tivemos nesta terça-feira pela manhã, aqui no Brasil, a Conab divulgando seu primeiro levantamento da safra brasileira, na campanha 23-24. Trouxe uma estimativa de produção da soja em 162 milhões de toneladas, absolutamente uma safra recorde, se confirmado,
E considerando os mais de 45 milhões de hectares destinados à cultura e a produtividade média dos últimos 5 anos, é o cálculo que chega à Conab. Mas tem sido um começo de safra muito complicado aqui no Brasil por conta dos efeitos do El Niño. A primeira questão é, Brasil produzindo aí 160, 162 milhões de toneladas, uma recuperação da Argentina, e uma estimativa também aqui de exportações acima de 102 milhões de toneladas. Esses números são possíveis porque exportando 102 milhões de toneladas, você fica com um equilíbrio e vai encerrar até a safra 23-24 com estoque ali na casa de 6 milhões de toneladas. Esse cenário é possível e o que, se ele for confirmado, o que ele faz no mercado? Possível. Se for confirmado em 2024, nós vamos ver esse também, nós vamos ver um aumento de estoques nos Estados Unidos. Até então, os estoques dos Estados Unidos estão muito apertados, mas se o Brasil for exportar de soja, vai tomar a demanda dos Estados Unidos e você vai ver uma compra de estoques. É que mercados artistas chegam ao cada vez mais grão na mão do produtor, aí você não tem mais choque de oferta que preocupa, o preço cede, esse é normal. E os preços mais baixos trazem oportunidades de abrir novos mercados. É o ciclo de oferta e demanda, mas em tempo real, confirmando essa notícia, nós vamos ter aumento de estoques no ano que vem de soja.